Esse é o nosso modelo de referência. Nós vamos pintar uma goiaba. Para isso, nós vamos ver primeiro as cores que vamos trabalhar. Eu sei que eu vou trabalhar com o pistache, amarelo ouro, flamingo, que é bem o tom que nós queremos aqui, branco, o verde oliva para a área mais escura, o amarelo bebê, o marfim. Essas cores sempre vão estar junto do risco que eu cedo para vocês, certo? O risco já está tirado. Eu gosto de trabalhar com o carbono claro, porque ele não vai deixar marca depois na minha pintura. Um pires aqui para auxiliar. Vamos trabalhar com o pincel da série, eu sempre esqueço essa série, 324, número 8, da Tigre, 843, número 8, um filete e aquele número 6, da série 325, número 6, que é um filete gordinho, certo? Então, nós vamos começar marcando onde estão as sementinhas, certo? Sempre olhando a referência. Vamos ver se nós chegamos aqui, hein? Então, eu vou pegar o marfim. Não. Vamos pegar o amarelo bebê. E vamos marcar as sementinhas. Certo? Nesse lado aqui, ela tá mais em evidência. Às vezes a gente não tem a cor exata, mas nós podemos fazer misturas e durante as nossas aulas eu vou tentar explicar isso para vocês, como para a gente não ficar limitado só numa paleta de cores. Se a minha pintura ficar bem feita, com sombra e luz no local certo, se eu não tiver a mesma cor que está sendo pedida, mas tiver uma cor similar, a pintura vai ficar bem feita e vai ficar bonita. Gente, eu já comi tanta goiaba no pé. Muito louco, né? Essa área aqui, eu vou querer ela mais clara quando eu for pintar a casca. Então, eu vou aproveitar o mesmo tom da sementinha e vou colocar ela aqui, porque quando eu passar a cor por cima, eu já vou ter limitado a minha área mais clara. Vocês já viram eu trabalhar dessa forma em outras pinturas, né? Aqui, apesar de ser uma cor bem mais clara, eu só quero marcar a minha área de luz. Então, eu vou aproveitar o mesmo tom que eu tô aqui
para adiantar aqui. Isso aqui vai ser uma área de luz mais intensa na casca. Ok. Feito isso, vocês lembram o truquezinho que a gente aprendeu outro dia? De pegar uma tampinha, que é de refrigerante, e deixar tampadinho aqui o vidro, para não ressecar. Ó, porque eu usei a tampinha dele, certo? Então agora nós vamos trabalhar ainda não essa área, porque eu vou esperar secar um pouquinho, para ficar bem em evidência essa tinta que eu apliquei. Vamos trabalhar essa área aqui então primeiro. Para isso nós vamos fazer uma misturinha do verde pistache, com um pouquinho de amarelo, o mesmo amarelo que nós usamos aqui, vamos trabalhar um pouquinho aqui. E vamos acrescentar um pouquinho de amarelo ouro. Ó, verde pistache, o amarelo bebê e amarelo ouro. Misturar. Para me trabalhar esse tom aqui da casca. Podemos passar por cima, porque eu só quero uma referência de onde vai estar a área de luz, certo? Sempre trabalhando com o pincel para dentro do motivo. Preencher bem a trama do tecido. Esse pincel é muito bom para fazer esse trabalho aqui. Ele é um pincel firme. E eu vou, olha, sem problema nenhum, cobrir toda a área em que eu marquei aquela área de luz, ó. Aqui vai ser mais escuro. Eu vou entrar com outro tom. Já vou entrar com o verde oliva.
Já vou pegar o verde oliva. Não lavei, só limpei o pincel. Para eu já trabalhar essa área aqui, que a sombra é mais forte aqui, ó. Volto, porque o tom tá aqui, a mistura que eu fiz. E trabalho alternando, para não ficar com uma área mais escura aqui, mas sem linha divisória, certo? Limpo o pincel, um pouquinho do verde oliva. Nessa área aqui, eu vou pegar o amarelo ouro e vou dar uma clareada por cima aqui, para ficar mais amarelada, porque essa goiaba nossa tá bem madurinha. Nossa cor de base tá ok. Depois nós faremos alguns efeitos aqui de manchadinho. Aqui vou pegar um pouquinho de verde oliva, pouquinho, limpo o pincel e vou dar uma escurecidinha bem suave aqui nessa área. Quase como se fosse o contorno dela aqui, mas com um pincel grande, ó. Só uma escurecidinha bem sutil. Certo? Aqui, esse tom aqui já ficou um tom bem do jeito que eu quero. Com o verde oliva, eu esqueci de pegar o sépia, mas nós vamos trabalhar com o sépia também. Com o sépia, nós vamos fazer uns machucadinhos aqui na casca, que é o que caracteriza uma goiaba bem madurinha. Verde oliva e sépia, para umas manchinhas, que é uma característica com sépia. Já vamos deixar prontinho aqui esse... Nessa área aqui e nessa daqui, tem uma evidência grande de luz, mas não chega a ser o branco puro. Eu vou trabalhar com o branco e um pouquinho de marfim.
que é mais o tom que tá pedindo aqui. Branco e marfim. Vamos com o branco aqui, que é bem evidente. É importante que a gente coloque esse branco, mas que não deixe ficar uma linha divisória nele aqui não, tá? Limpo o pincel. E onde a gente observa a luz mais intensa, que é na parte central, aí sim nós podemos deixar bem branco. Aqui nós vamos trabalhar com o marfim. E aqui também com o marfim. Nós já marcamos isso anteriormente, vocês lembram, né? Vamos pegar um pouquinho desse verde que nós fizemos da mistura, escurecer um pouquinho com o verde oliva, pouquinho. Eu só sujei o pincel e tô trabalhando esses efeitos aqui para me obter aquela casca bem real da goiaba. Porque ela não é, se a gente for ver uma goiaba, ela não tem aquela casca tão certinha. Ó, só tô limpando o pincel. Vou molhar ele de novo naquela misturinha do verde. Só para eu trabalhar algumas áreas em que eu preciso evidenciar a textura da casca. Ficou uma coisa bem natural. Eu gostei. Então, se eu gostei, não tem que mexer. Ok. Se eu sentir que precisa, porque
que eu tô olhando o modelo aqui. Vou pegar o branco e vou dar uma acentuadinha nessa área aqui, onde é mais branquinho, onde tem um brilho mesmo mais intenso. Aqui em cima também eu posso acentuar um pouquinho o branco, mas não na área toda, tá? Só em algum lugar. Aqui eu vejo que é mais clarinho mesmo, certo? Aqui mantém esse tom. A acentuação do branco foi só mesmo em alguns lugares aqui. Ok, gostei. Então, a goiaba que provavelmente tem bicho nela, viu? Agora, vamos passar para essa etapa aqui. Já secou bem aqui, enquanto eu trabalhava lá. Então, nós vamos pegar o amarelo ouro. Vou trabalhar com esse pincel, que ele é um pouquinho mais macio do que aquele do cabo amarelinho da Condo, tá? Meu pratinho ali. Vou pegar um pouquinho do amarelo para eu trabalhar só com a tinta pro lado de cima, como eu já expliquei, fazendo essa área aqui, ó. É importante que o contorno fique ok. Para isso eu trabalho, já expliquei para vocês. Trabalho essa área com o pincel sempre pro lado de dentro do que eu tiver pintando. Vocês têm a sensação de que não vai dar certo quando a gente começa a fazer? E agora eu vou pegar o flamingo e vou preencher essa área aqui com o flamingo. Não lavei o pincel tá sujo ainda. E vou cobrir essa área aqui, não deixando linha divisória aqui. Vocês vão observar que a semente já vai ficando em evidência. Essa é a cor de base, mas nós vamos trabalhar ainda as áreas de luz desse miolo, viu? Fiquem tranquilos e tranquilas. A base é essa cor. Essa goiaba tá muito docinha. Eu percebo isso pelo tom da polpa dela. Quanto mais vermelhinha, mais docinha. Tá? E agora, vou pegar o branco.
e vou clarear pouca tinta. Com o branco agora, eu vou trabalhar algumas áreas que o branco é bem acentuado, mas o claro é acentuado, não o branco. Porque como eu já falei para vocês, o branco não é sinônimo de luz, não. Eu preciso de um tom mais claro, né? Observa o que eu tô fazendo agora aqui, ó. Entre as sementes. Isso, a tinta tá úmida ainda, tá? Eu podia trabalhar isso fazendo já essa mistura? Podia. Já deixando esse tom aqui? Pode, eu posso fazer. Nessa daqui eu vou até mostrar pra vocês. Eu já posso misturar o flamingo com um pouquinho de branco. Mas é porque esse lado aqui dessa goiaba aqui, ele não está tão em evidência quanto essa parte aqui. Essa parte aqui nós vamos trabalhar já com uma mistura, tá? Vou pegar um pouquinho de amarelo. Botar onde já colocamos amarelo. O que é que vai caracterizar agora a textura aqui aquela coisa suculenta que é uma metade de uma goiaba? Eu vou pegar esse tom mais escuro aqui, que é o flamingo. E onde eu trabalhei essa área mais clara, vai ficar bem em evidência quando eu coloco esse tom. Nós podemos até fazer um tom mais escuro um pouquinho, e é o que nós vamos fazer, tá? Peraí. Deixa eu ver um tom que eu preciso aqui, mais escuro um pouquinho. Vamos ver se esse daqui seria, não. Vamos pegar um pouquinho de caramelo. Ou até o vermelho carmim. Deixa eu fazer agora aqui, um teste aqui. Eu quero esse tom aqui mais escuro um pouquinho, certo? Então, vamos pegar o flamingo. E vamos misturar, deixa eu ver aqui. Vamos achar uma cor aqui. Pode ser o caramelo, pode ser o rosa antigo. Vou pegar um pouquinho do rosa antigo
para fazer esse tom aqui ficar mais escuro um pouquinho, ó. Ó. Flamingo e o rosa antigo. Para eu definir aqui algumas reentrâncias aqui, principalmente perto de onde tem a semente. Com isso eu vou obter uma textura legal de goiaba. Como eu disse, essa parte aqui não tá tão em evidência. A nossa preocupação com esse efeito vai ser maior nessa parte aqui. Bom, mas essa daqui também a gente tem que dar um carinho todo especial para ela. A gente observa que existe a diferença entre a área que tem a semente, né? Nós observamos aqui, ó, que tem uma parte que é só polpa e tem essa parte aqui que é a semente. Olha, a colocação da sombra, como dá a textura que a gente precisa para evidenciar aqui os carocinhos, ó. Nessa primeira etapa das nossas aulas, a minha preocupação não está sendo a composição, está sendo mais a fruta em si, que é o que eu estou procurando ensinar para vocês, explicar a minha forma de pintar. Mas nós vamos, sim, trabalhar composições, então nós podemos depois. Isso daqui já dá um pano de prato lindo. Eu não coloquei folha, mas a gente já observa que já dá um pano muito bonito, né? Só essa fruta em questão. Vou lavar o pincel e vou evidenciar um pouquinho essa sementinha com o amarelo. Mas observe que não nela toda. Eu vou aplicar, limpo o pincel. Só dei uma clareada e não com o branco, com o amarelo. Agora, com o branco, em algumas áreas, com o pincel só sujo, eu vou colocar um pouquinho em algumas áreas, porque isso vai caracterizar a umidade da goiaba em si, sabe? Da polpa dela, aquela umidade que tem, que faz ela ficar muito suculenta. Bem pouco, eu não posso agora trabalhar muito, evidenciar muito isso daqui, porque ela tá virada para lá, ela recebe pouca luz.
Aqui eu posso clarear mais. Mas eu não peguei mais tinta, vocês observaram isso? A própria tinta que tá aqui no... Em alguns lugares aqui vai ser bem evidente esse brilho aqui, ó. Vou pegar o flamingo, voltar aqui um pouquinho. E fiquei satisfeita com a minha... Agora, nós vamos trabalhar com o verde aqui, para já deixar essa parte pronta, para depois a nossa preocupação ser só essa central aqui, certo? Aquela mistura que nós fizemos, nós vamos trabalhar com ela, iniciando com ela, nessa área de cima. Com o verde oliva, eu sempre trabalho colocando ele aqui, misturando com um pouquinho da mistura. A gente vai entrar nessa área. Aqui nessa área aqui a gente já vai entrar com verde oliva puro. Vou botar no pratinho aqui, que eu gosto de pegar, puxando, principalmente quando eu vou fazer uma área de contorno, que é esse caso aqui, ó. Vamos ver se vocês estão vendo bem.
Como a gente observa aqui, aqueles machucadinhos que caracteriza a fruta. Vamos pegar o sépia, misturar com um pouquinho de verde, sépia com verde oliva, porque eu não quero um tom muito forte de só o sépia puro, eu quero só um verde mais escuro. E nós vamos aqui, ó, trabalhar umas irregularidades na casca, que é, na verdade, o que caracteriza a fruta real, né? Ela não é muito... Aqui, bem escuro. Aqui tem uma área mais de luz. Aqui é como se fosse a sombra projetada dessa parte nessa aqui. E um pouquinho do claro, evidenciando aqui essa área. Gente, o consumo de frutas meu elevou. É sério. Porque a gente vai fazendo e juro pra vocês, dá vontade de comer, viu? O que eu comi de uva nos últimos tempos. Agora eu quero comer, pegar um pouquinho de amarelo. Trabalhar aqui um pouquinho de amarelo, pouquinho, limpa. Essa aqui tá bem escura. Agora nós vamos trabalhar essa área aqui, certo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós já marcamos as sementes. Não tudo, né? Faltou marcar um lugarzinho aqui. Eu esqueci de uma sementinha aqui, ó. Nós vamos misturar. O prato vai ficando pequeno, estão vendo, né? Nós vamos misturar o flamingo com um pouquinho de branco. Com um pouquinho de branco. Eu já vou obter aquele tom de base uniforme para eu aplicar nela toda. Eu falei para vocês que eu ia fazer isso, porque aqui eu não fiz. Mas aqui eu vou aplicar esse tom de base nela toda, para depois trabalhar a área de luz. Como fizemos aqui, nessa área aqui, nós vamos trabalhar o mais claro aqui primeiro. Vamos pegar o amarelo bebê. Vamos aplicar nessa beiradinha aqui. Esfregando para dentro, ó. Porque aí, se a gente esfrega, depois a gente tem facilidade para mesclar um tom no outro, ó. A gente não deixa a linha divisória aqui, não. Apliquei.
nessa área. Esfreguei. Para agora sim eu trabalhar essa misturinha que eu fiz aqui. Não lavo o pincel, hein? Esse é o tom de base da goiaba. Vou fazer em volta primeiro, que aí a gente consegue mesclar aqui, ó, direitinho, pra gente não perder essa área de claridade em volta da casca, certo? Aplico e esfrego. Ok. Agora sim, preenchemos toda a extensão. E eu vou ter que fazer um pouquinho mais dessa mistura. Do flamingo com branco, já vou fazer de uma vez para ficar o mesmo tom. Porque a área é intensa aqui, ó, pra gente colocar essa mistura. Novamente, vamos pintar sem problema em cima das sementes. Mas como eu estava falando da composição, nossa primeira aula foi uva. Nós vamos fazer uva em 2 tons. Eu quero explicar para vocês outros tons de uvas, para ficar uma coisa bem completa, porque uva é um dos elementos da pintura que é muito rico, ele enriquece muito um trabalho, né? Então, nós vamos depois poder trabalhar essas frutas com os outros elementos que a gente está aprendendo. Ó, aqui a base. Ok. Nem parece uma goiaba, né? O que que vai fazer parecer uma goiaba? Deixa eu pegar um outro pratinho, porque esse daqui já ficou, já deu. Peraí. Agora eu quero mostrar para vocês o original que a gente está seguindo. Observem aqui. Vou dobrar aqui, porque eu quero só isso daqui em evidência para vocês. Qual a característica da goiaba? Observem que ela tem em volta um tom mais escuro, deixando as sementinhas em evidência. Como é que nós vamos conseguir isso?
Eu já expliquei fazendo aqui mais ou menos como a gente vai fazer aqui. Nós vamos misturar o flamingo com um pouquinho do rosa antigo. Nós vamos fazer uma misturinha aqui, mas pouquinho, não vamos fazer muita não. Esse flamingo tá bom de trabalhar, porque ele tá macinho, macinho. Vamos botar um pouquinho do rosa antigo aqui. Não muito, porque é com ele que a gente vai trabalhar a divisória aqui. Vamos fazer uma misturinha aqui, para ficar um tom mais forte. Esse tom, vamos clarear um pouquinho. Aqui. E agora nós vamos trabalhar aqui, acentuando essa área aqui. Com aquela mistura, nós vamos ver que aqui, ó, olha como eu vou colocando e não esfrego. É interessante vocês observarem isso agora, porque eu não esfrego o pincel. Eu vou colocando, primeiro eu vou demarcar aqui, não é certinho, certinho. É um tom mais forte de... Olha, a gente vai observar, já vamos marcar essa área aqui, é onde a gente vai trabalhar, né? E vamos trabalhar agora lentamente. É mais evidente aqui. Não chega até nesse centro, tá? Esse centro é bem claro. Então, o que a gente observa é que existe como se fosse assim uma linha divisória. É muito interessante isso. Esse jeito de trabalhar também, vocês ainda vão observar que é similar quando a gente está fazendo
o morango. Observem que esse tom escuro, ele praticamente envolve as sementinhas, mas vocês têm que ter cuidado para não fazer não deixar assim ficar muito, não ficar liso, porque ele não é liso, ele não é esfregado, sabe? Isso daqui eu não vou ter como marcar isso num risco para vocês. A percepção de vocês é que vai determinar aonde colocar essas marquinhas, sempre olhando o modelo original. Gente, a pintura é um exercício de extrema paciência. Se joga de cabeça, não, não se limite, ouse. Se errar, tenta de novo. Porque não foi da primeira vez que eu consegui um efeito tão legal na minha pintura. Agora eu estou usando mais, porque a gente vai ficando ousada. Olha, eu observo, eu percebo aqui eu tenho que olhar de vez em quando se está ficando um efeito legal, se eu estou gostando do que eu estou fazendo. Em alguns lugares eu vou evidenciar essa sementinha. Eu posso fazer isso até agora também, porque vai ficar mais fácil. Então eu vou pegar um pouquinho do amarelo, mas vou pegar um amarelo mais clarinho e entrar aqui nas sementinhas, ó. É o amarelo bebê. Tem umas sementes que são mais evidentes e outras não, são mais sutis. Um pouquinho de amarelo ouro, pouquinho, só sujo o pincel. Amarelar um pouquinho algumas dessas sementinhas que estão em evidência. Só o pincel sujo, viu? Não é muito amarela, não. Ok.
Volto com a sombra, que é o flamingo com o rosa antigo. Posso dar uma batidinha aqui em volta tudo, sem pegar tinta no pincel, tá? Só com a sujeirinha dele, para não deixar a linha divisória nessa área aqui, ó. E agora com o marfim, não é o branco, é o marfim mesmo. Eu vou fazer alguns pontos de luz. Só com pincel sujo, de preferência, só sujo. Eu vou iluminar algumas áreas, mas bem pouquinho. Olha, eu tô pegando o marfim, limpando ele aqui, ó. E trabalhando com pincel só sujo com ele. Para mim botar alguma iluminação em alguns pontos, mas bem pouquinho. Sujo. Uhum. Ok. Vou voltar no tom mais escuro, para me dar alguma textura. Bem suave. Muito pouquinho.
Em alguns lugares, pouquíssimos, eu posso pegar o rosa antigo puro e eu posso reforçar aqui essa área mais escura. Vamos ver o efeito ali como vai ser. Só em alguns lugares, hein? Bom, eu chamo isso de goiaba, mesmo. Isso me lembra uma goiaba, me dá vontade de comer goiaba. E vou pegar agora só para dar um acabamento aqui legal. E vou pegar esse tom de verde, muito pouquinho, e vou fazer aqui, ó, muito pouquinho, nessa área aqui que ele tá mais em evidência um pouquinho. Aqui. E vou pegar um pouquinho da sombra, que é o verde oliva com... Vou fazer aqui, ó, bem de leve. Bem suave. Onde termina uma e onde começa a outra aqui, ó. Agora vamos apoiar a nossa fruta, né? Vamos com sépia apoiar aqui. Aqui.
E aqui. Ok. Não gosto de fazer fundo muito elaborado. O foco não é o fundo. Eu quero destaque para minha fruta, tá? Então eu quero apoiar ela tá apoiada aqui. Fica bem evidente isso, percebe-se bem isso. Mas o foco é a minha pintura em si, tá bom? Então, se eu fiz isso e fiquei satisfeita, eu não preciso de mais nada, tá? Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer aquele esfumaçadinho aqui, só para dar um encanto pro pano. Vamos pegar um... O que combina com essa cor? Vamos ver. Na verdade, eu nem evidenciaria isso não, sabe? Vou ser bem honesta para vocês. Eu não mexeria e não vou mexer. Não tem que fazer nada se eu não quiser, né? Essa liberdade que a pintura dá pra gente é muito bom também. Eu posso fazer ou não. Olha, eu tô sentindo que tá faltando um negocinho aqui para um acabamento legal, ó. Então eu vou pegar um pouquinho desse verde, aquele verde da mistura, ó. Aí sim. Bom, eu gostei bem da minha goiaba. Deu vontade de comer goiaba. Vou pegar agora um pincelzinho de filete. Vou pegar um pouquinho desse tom que tá aqui. Nem tem tom aqui, gente. Só para me fazer o meu nome aqui. Ó, misturei um pouquinho desse. Para assinar, eu misturo os tons que estão no prato. E diluo, ó. Diluí com água mesmo. Não usei diluente. Mas eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu comprei um diluente muito legal. Não chegou ainda não. Mas quando chegar, se eu realmente ver que é legal, eu vou explicar para vocês aonde, tá bom? Pronto. Tá aí mais uma aula nossa. Eu espero que vocês tenham gostado.
E vamos misturar a goiaba com outras frutas, que tal? A gente vê isso depois.